Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa, quando você passa aí pelas ruas da cidade, da cidade onde você mora, quantas imagens você vê? Quantos sinais? Você pode estar aí perguntando, irmã Marli, como é que eu vou saber? São tantas imagens diferentes, né? São anúncios, são placas, são banners que você passa e vê pela cidade, e relativas a tantas coisas, como é que eu vou saber? Às vezes a gente passa, né, e vê essas imagens, né? Algumas nos chamam a atenção, outras você passa inúmeras vezes e nem se atenta. Mas se você é motorista, certamente você sabe que há algumas placas, sinalizações que você precisa estar atento. Uma placa, por exemplo, para reduzir a velocidade. Uma placa que informa que há uma escola, um hospital. Aquelas sinalizações de homens trabalhando, faixa de pedestre. Então você sabe que você precisa dar uma atenção e você não pode passar como motorista desapercebido dessas placas, dessas sinalizações. Placas que indicam aí o caminho que você está, para onde você está indo, né? Se você está indo na direção certa. Quantos quilômetros faltam? Então você vai concordar comigo que, como motorista, você precisa estar atentos a essas coisas. Umas placas são apenas alguns lembretes importantes, não é? Restaurante a tantos quilômetros, posto de combustível a tantos quilômetros. Mas existem outras advertências que você precisa observar, com certeza. Na nossa vida cristã, também é assim. Durante a nossa trajetória, nós teremos muitas coisas que nós vamos ver pelo caminho. Muitos lembretes importantes. Mas existem alguns sinais, existem algumas advertências que a palavra nos diz que você não pode andar sem prestar atenção, sem focar nisso. Com perigo de a não observação levar você por um caminho diverso daquele que você, no início, pretendeu seguir. Acompanha comigo. Eu vou estar fazendo a leitura de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 1, que nos diz assim: Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da sua casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer.
Eu, porém, vos mostrareis a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça, todos estão contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir palavras contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo, porque respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito vos ensinará na mesma hora todas as coisas que deveis dizer. Eu li os 12 primeiros versos de Lucas, capítulo 12. Lucas 12, você vai perceber pela leitura de todo o capítulo que ele vai começar, Jesus começa aí o texto alertando os seus discípulos para tomarem cuidado com a hipocrisia e temerem a Deus e não aos homens. Temerem a Deus e não aos homens. Ele também vai ensinar outras coisas, a importância de reconhecê-lo diante dos homens e a confiar na provisão de Deus. Leiam todo o capítulo, O capítulo fala acerca ainda de outras coisas, Vai falar aí acerca da mordomia e do uso das riquezas, vai falar aí sobre a necessidade de nós não estarmos ansiosos, com outras coisas, com coisa alguma, melhor dizendo. Vai mostrar aí no final que nós precisamos estar prontos para aguardar a vinda do Senhor. Então são coisas importantes desse capítulo, que vale a pena fazer a leitura. Mas eu gostaria de meditar com vocês nesses 12 primeiros versos, que foi a leitura que eu fiz nesta noite. O Senhor vai começar, Ele faz... O texto começa mostrando que Jesus está entre muitas pessoas. Muitas pessoas iam ver Jesus, queriam estar com Jesus, mas nem todas as pessoas que vão até Jesus vão pelas razões corretas. Você sabia disso? E aí Jesus vai olhar para os seus discípulos, Ele vai se virar para os seus discípulos, para aqueles que estavam próximos a ele, que dariam continuidade ao seu ministério. Jesus vai dizer para eles uma coisa importante: olha, vocês precisam se acautelar do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia. O termo fermento, nesse texto aqui, ele vai fazer referência à corrupção. Os judeus, na época da Páscoa, eles comiam aí um tipo de pão que eles chamam de pão asmos, que era um alimento sem o fermento. Havia um simbolismo disso lá nessa celebração da Páscoa. Jesus vai dizer aqui, olha, a corrupção aqui é vista como a hipocrisia. Agir hipocritamente. Você pensa uma coisa, mas faz outra.
Você tem aquela atitude de estar atento e está tão longe, tão distante. Jesus vai dizer para eles: não existe nada encoberto que não seja revelado. Não adianta você estar louvando a Deus com os seus lábios se o seu coração está distante dele. Não há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Deus, ele não está, ele não fica encantado, tocado com o exterior, com as palavras que saem da boca. Ele não se impressiona com isso, porque ele conhece o profundo, ele conhece o coração, ele conhece aí o que está dentro do homem. Não há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Ele vai dizer: que as coisas que você diz no interior da casa vai ser conhecido. Esse interior da casa, né, ou o gabinete, em outras versões, era uma despensa cercada de outros cômodos. Era a parte mais privativa da casa. Mas essa coisa que foi dito lá no interior da casa vai ser proclamado sobre os telhados, vai ser apregoado sobre os telhados, ou seja, todos os segredos serão revelados por Deus. Porque o segredo pode ser para mim, mas nunca o foi para Deus. Aquilo que foi dito às escuras, a luz trará revelação. Porque diante da luz todas as coisas são reveladas. Digo a vocês, meus amigos, não temais o que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Isso aqui é o Senhor antecipando a perseguição que viria sobre eles, a perseguição religiosa. Em consequência daquelas afirmações que Jesus faz no capítulo anterior, capítulo 11, a partir do verso 39. Não temais. Vocês precisam saber a quem vocês estão servindo e permanecer firme nesse serviço. Serviço ao Senhor de vocês. Eu vou mostrar a vocês a quem vocês devem temer. Mesmo em face àquela perseguição religiosa que viria. Aqueles que acreditavam em Jesus como seu Salvador deveriam temer somente a Deus. Porque é diante de Deus que nós vamos ter que prestar contas de todos os nossos atos.
Você sabe disso? Que diante de Deus você vai prestar conta dos seus atos. As suas desculpas. Diante de Deus, você vai dizer a Ele. E aí eu quero que você me diga com sinceridade. Jesus está advertindo os seus discípulos acerca dessas coisas. Diante de Deus, todas as coisas serão reveladas. E as suas desculpas não vão passar de desculpas. As pessoas precisariam entender que deveriam temer somente a Deus, que tudo vê, e diante de quem nós vamos prestar contas das nossas vidas. Jesus não disse que eles seriam poupados da morte. Jesus não disse que eles não passariam por tristezas. Ele informa, inclusive, acerca da perseguição. Mas eles deveriam perseverar, porque eles estariam cumprindo a vontade de Deus para a vida deles. E diante desse Deus, um dia, eles estariam na presença dele. A partir do verso 6, Jesus está dizendo aí para os seus discípulos que Deus, em que pese estar nos céus, Ele conhecia todas as coisas, por menor que fosse, que está acontecendo aqui na terra. Essa moeda que o texto faz referência, era uma moedinha mesmo, era aquela moeda de menor valor em circulação, equivalia aí a 16 avos da diária básica de um trabalhador. Mas nada disso, por menor que fosse, estava fora do alcance do conhecimento de Deus. Deus jamais vai dizer: eu não vi isso, eu não percebi isso. Essas são coisas humanas, nossas, mas não de Deus. Jesus vai estar dizendo que Deus conhece você. Às vezes, você corta o cabelo, ninguém nem percebe. Às vezes você tinge o cabelo e as pessoas pensam que é cor normal. Mas a quantidade de cabelos que há na sua cabeça, o Senhor conhece. Deus conhece tão profundamente que Ele sabe até a quantidade de cabelos que você tem. Nós não precisamos temer aquele que coloca a sua vida aos cuidados de Deus, porque Ele está consciente, Ele está ciente de todas as necessidades. O Senhor conhece as necessidades dos pardais. Que dirá dos seus filhos?
E aí, o verso 8. Digo-vos ainda, que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Para quem é que Jesus está falando isso? Para quem é que Jesus está falando isso? Jesus está tendo uma conversa com os seus discípulos e está falando isso num contexto de perseguição religiosa. Jesus está dando uma advertência para que eles não esquecessem de quem eles eram e o que eles estavam fazendo aqui. É uma regra geral, mas é algo que os seus discípulos não podem, não devem jamais esquecer. E existem muitas pessoas esquecendo-se disso. Existem muitas pessoas esquecendo que precisam permanecer firme ao lado do seu Senhor. A questão aqui é a fidelidade no testemunho a respeito de Jesus, especialmente nesse contexto de perseguição religiosa. Reconhecer Jesus perante os homens é ser reconhecido por Ele diante de Deus. Quem é que você está reconhecendo? O que é que você está priorizando na sua vida? O contexto aqui era perseguição, mas há pessoas que estão voltando as costas ou deixando de reconhecer o Senhor por causa da enfermidade, da tristeza, dos reveses da vida. Porque quem está ao meu lado deixou de caminhar. O foco aqui desse texto é a fidelidade no testemunho a respeito de Jesus. Que você precisa fazer isso enquanto você viver. O seu último suspiro de vida precisa ser reconhecendo Jesus e glorificando o seu nome perante os homens. Prestando a Ele o seu culto, a sua adoração, o seu louvor e dizendo para as pessoas que Ele é realmente o Senhor. Cada atitude de negação neste mundo em relação a Cristo, haverá uma negação proporcional diante de Deus no dia do juízo final. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Você tem noção do que é isso? Você tem noção dessa advertência? Se você está andando, se você é um motorista desatento, preste atenção no que a palavra está dizendo. Cada atitude de negação neste mundo em relação a Cristo terá uma negação proporcional diante de Deus. O que você vai apresentar diante do seu Senhor? Como é que as suas mãos estarão diante de Deus? O que você vai apresentar? As suas mãos com desculpas são mãos vazias. Se você sabe fazer o certo e não faz, você peca.
Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Se você não consegue perceber o que o Espírito Santo está fazendo, você está rejeitando as obras e a palavra de Deus. E como haverá salvação se você rejeitar? A perseguição virá. Talvez você tenha sucumbido à perseguição. Eles seriam levados nas esferas civis e religiosas. Eles não poderiam estar preocupados com isso. Às vezes você deixa de seguir ao Senhor e de servir ao Senhor por conta das perseguições familiares, do emprego, do grupo de amigos, por causa das suas desilusões. Eles seriam perseguidos. Eles seriam levados diante de tribunais. Eles não deveriam estar preocupados com a própria vida. Leia a história da igreja, você vai ver quantos morreram. Quantos morreram? Perderam a sua vida. Mas a mensagem não deixou de ser proclamada. Porque as pessoas entenderam. Os discípulos e os que foram discípulos após eles, que as vidas não eram preciosas. O que eles tinham de precioso mesmo era o Senhor na vida deles. E deveriam continuar dando testemunha. Por isso que a mensagem chegou até você. O Espírito nos ensina. O Espírito nos ensina o que falar. Também nos ensina como viver. Eu quero que você me diga sinceramente, se você tem vivido a plenitude da vida que Deus quer que você viva. Se você tem vivido a sua vida plenamente, conforme Deus deseja. Se você não tem se acovardado. Se você não tem aí brigado com Deus. Isso é uma palavra de advertência. Isso é um sinal de advertência para que você olhe a sua vida. Veja como você tem vivido e veja como é que Deus deseja que você viva. O tempo é hoje. Para que você se conserte diante de Deus e viva a vida, o projeto que Deus tem para você. Grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.